Nós temos maioria no Senado para o impeachment do Alexandre de Moraes e a maioria do Brasil. Tá na hora de tirar esse cara do STF. Esse cidadão já prejudicou demais o nosso país. Porque antes era apenas a maioria no Senado, agora é a maioria no Senado e a maioria do Brasil. Ninguém aguenta mais o que esse cara tá fazendo. Alcolumbre é muito provável virar um alvo real de novas leis Magnitsky. Por quê? Porque antes era apenas a maioria no Senado, agora é a maioria no Senado e a maioria do Brasil. – 46% dos brasileiros aprovam o impeachment de Alexandre de Moraes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porém, afirmou várias vezes que não pautará a destituição do ministro do STF. É isso mesmo. Uma pesquisa da Genial Quest, levantada nesta segunda, aponta que 46% dos brasileiros são a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Outros 43% se dizem contra o impeachment, ou seja, a maioria da população já caiu na real que o Moraes tem que ser impeachmentado e estar fora do Supremo. Já foram apresentados ao menos 29 pedidos de impeachment contra o ministro no Senado. A casa tem a prerrogativa de destituir o ministro, para isso é preciso ter 2/3 de senadores para aprovarem a ideia. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem se negado a pautar o assunto mesmo após a oposição reunir as 41 assinaturas, que é o número necessário para que se abra o processo do impeachment. De qualquer forma, a situação de Alexandre de Moraes não é nada boa. Agora, gigantes da tecnologia levaram a Trump um dossiê contra Moraes. É isso mesmo. O Conselho da Indústria e Tecnologia da Informação, que reúne 81 grandes empresas como Amazon, Google, Apple, Microsoft, Meta, Visa, Mastercard, Dell e Intel, enviou ao governo de Donald Trump uma carta expressando preocupação com o ambiente regulatório brasileiro. O documento critica decisões do STF e pedem que o governo dos Estados Unidos pressione o Brasil para garantir a previsibilidade regulatória num mercado considerado estratégico. E enquanto Moraes está praticamente com a morte financeira decretada, Gilmar Mendes, outro ministro da corte, busca acordo com Donald Trump. Quem garantiu isso foi o deputado Gustavo Gayer em recentes publicações. Ele afirmou que, por baixo dos panos, o ministro manda emissários aos Estados Unidos para tentar demover Trump das sanções impostas ao Supremo e também garantir que, caso tudo dê ruim, pelo menos ele fique a salvo. Um fator que corrobora esse racha no STF foi as recentes mensagens vazadas, onde Bolsonaro diz que teria um encontro com Gilmar Mendes, encontro que seria justamente usado para tentar alinhar um acordo. Mas o fato dessas mensagens vazarem de uma investigação conduzida por Alexandre de Moraes, expondo o amigo decano do STF, mostra o desespero do ministro em perder apoio de seus próprios colegas, num momento em que para ele mesmo não tem mais volta. As sanções são irreversíveis, então ele tenta garantir que o máximo de ministros estejam junto com ele. Quanto mais ministros sancionados, mais ele vai ter apoio. E ver os colegas se afastando, buscando acordos paralelos, para deixar só ele no buraco, aparentemente é o que vem tirando o seu sono. Esse dado que eu vou passar para vocês agora, na minha opinião, é um dado Magnitsky. Ele alegrou o meu dia, talvez a minha semana. Como vocês sabem, várias pesquisas e vários dados, várias informações são despejadas nessa segunda-feira. Nós tivemos aí o Paraná Pesquisas e a Quest. No Paraná Pesquisas, o Bolsonaro ganha, a reaprovação do Lula está 10 pontos acima. A Quest, que é liderada, que é presidida por um apoiador do Lula, sempre tem um viés mais esquerdista, certo? Beleza. Só que a Quest nos deu um presente. Eles colocaram no seu questionário uma pergunta sobre Alexandre de Moraes. Vamos lá. Uma das coisas que nós queremos, que eu acho que o Brasil precisa, é ter maioria favorável ao impeachment do Alexandre de Moraes. Foi a nossa batalha no Senado. Conseguir a maioria no Senado para o impeachment do Alexandre de Moraes. Inclusive, nós temos agora 41 senadores.
Mas as últimas pesquisas não mostravam essa maioria. Inclusive, a imprensa sempre falava que apenas a minoria radical queria o impeachment do Alexandre de Moraes. Pois bem, a Quest fez uma pesquisa e fez essa seguinte pergunta aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Você é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Margem de erro de 2 pontos. A pergunta é muito simples. Você é a favor ou você é contra o impeachment do Alexandre de Moraes? A resposta está aqui, pessoal. 46% é favorável ao impeachment do Alexandre de Moraes, 43% é contrária. 11% não soube ou não quis responder. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse 11% e vamos retirá-lo da equação. Sabe, não sabe, não quer responder. Boa porcentagem aqui é favorável ao impeachment, mas tem medo de ser preso, justamente porque a gente vive uma ditadura do judiciário. Mas vamos ignorar esse valor e vamos focar nesses dois. Bom, se você ignora, se você anula os 11%, então o resultado, ou seja, os votos válidos, vamos dizer assim, seria 51,6% é favorável ao impeachment do Alexandre de Moraes e 48,3% não é favorável ao impeachment. Nós teríamos hoje a esmagadora, não vou usar esmagadora não, mas a maioria do Brasil quer o impeachment do Alexandre de Moraes. Não é apenas uma disputa de uma minoria radical ali no Congresso. É o povo falando, tá na hora de tirar esse cara do STF. Esse cidadão já prejudicou demais o nosso país. Então, peraí, vamos analisar agora como que ficou a nova leitura do tabuleiro, tá? Nós temos maioria no Senado para o impeachment do Alexandre de Moraes. Nós temos uma possível complicação econômica do Brasil por causa do Alexandre de Moraes, inclusive com bancos correndo risco de sofrerem sanções, o que pode causar um colapso econômico no nosso país. E nós temos a maioria das pessoas querendo o impeachment do Alexandre de Moraes. O que segura ele? Bom, Alcolumbre é uma das principais figuras que hoje segura o Alexandre de Moraes no STF. Alcolumbre, que tem lá os seus motivos, pode estar sendo ameaçado, coagido, intimidado, ninguém sabe, né? Mas ele tem os seus motivos. A questão é, agora ele é muito provável virar um alvo real de novas leis Magnitsky. Por quê? Porque antes era apenas a maioria no Senado, agora é a maioria no Senado e a maioria do Brasil pedindo que o Alexandre de Moraes sofra um pedido de impeachment. E vamos ser sinceros, a vocês e assessores de ministros do STF que estão me assistindo, a solução mais fácil para acabar de vez com essa celeuma que o Moraes criou é o impeachment dele. O STF continua seguindo sua vida, continua fazendo o que sempre fez, o Brasil toca a bola, a gente pode ter uma eleição decente, não vai ter perigo de caos, porque a verdade é que ninguém aguenta mais o que está acontecendo. Agora, ele denunciou e pediu a prisão de um ex-assessor, porque esse ex-assessor mostrou os crimes cometidos na perseguição das eleições de 2020. Aí ele decidiu prender o cara. Tem cabimento? Um jornalista ficou preso mais de um ano sem denúncia. Aqui, ó. Esse jornalista ficou preso mais de um ano sem que fosse oferecida uma denúncia porque ele criticou o STF. Dá tempo de salvar o Brasil, mas para salvar o Brasil a gente tem que fazer um impeachment democrático, constitucional, para tirar uma pessoa que está prejudicando o Brasil demais. Ninguém aguenta mais isso, gente. Ande nas ruas, converse com as pessoas. Ninguém aguenta mais o que esse cara está fazendo. As únicas pessoas que ainda o apoiam é aquele lulista, petista, histérico que quer ver a ditadura no Brasil. É o único. Ou seja, as únicas pessoas que apoiam o herói da democracia é quem quer uma ditadura no nosso país. Olha que loucura. Né? Então é isso, não tem como argumentar mais, gente. Agora não é mais só a maioria do Senado, agora é a maioria do Brasil. Mais uma vez, essa galera do mal subestimou o povo brasileiro. O plano era simples, mas parecia ser infalível. Vamos prender Bolsonaro, impedir que ele use redes sociais, proibir de dar entrevistas, até mesmo proibir que ele converse com determinadas pessoas. Assim que ele estiver silenciado, nós começamos uma campanha de difamação. Começamos a divulgar mensagens entre ele e Silas Malafaia, entre ele e o filho dele. Inventaremos histórias de movimentação financeira, ignorando o fato dele ter recebido milhões em doações do Pix.
Criaremos todo um balão sensacionalista e, com certeza, com ele calado e com essa mobilização da imprensa, a gente derruba o Bolsonaro. Esse era o plano. O resultado era para ter saído hoje e saiu, né? Com duas pesquisas que foram publicadas. Aí eu te digo, essas pesquisas tiveram um resultado terrível para esse governo, terrível para o STF. Mais uma vez, eles subestimaram o povo brasileiro. No primeiro turno, Bolsonaro já sai na frente. Mas calma, que não é uma pesquisa qualquer. Bolsonaro está há mais de um mês sem falar, sem dar entrevistas, tendo sua reputação destruída pela imprensa, pela Polícia Federal, e mesmo assim, Bolsonaro está na frente. Mesmo com a onda da soberania que o PT tentou fabricar, mesmo assim, Bolsonaro está na frente no primeiro turno e no segundo turno com 3 pontos acima do Lula. 3 pontos acima do Lula. Empatado com Tarcísio e a Michele com 1 ponto abaixo. Mesmo depois de tudo que eles tentaram fazer, o Bolsonaro continua na frente. E como é que está o Alexandre de Moraes nessa história, o salvador da pátria? Maioria do povo brasileiro querendo o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas tem uma coisa que eu quero voltar aqui, que me chamou a atenção. Nós temos a maioria do povo, no segundo turno, votaria no Bolsonaro, correto? Então alguém pode me explicar como que uma pesquisa da Quest diz que 55% acha que Bolsonaro deveria estar preso? Me expliquem, por favor, como que em uma pesquisa 55% acha que o Bolsonaro deveria estar preso, ou seja, maioria da população e apenas 40% achando que não, e uma pesquisa dizer que o Bolsonaro ganha do Lula para a presidência com 3 pontos de diferença. Fora da margem de erro, como vocês podem ver aqui, ó, fora da margem de erro. Alguém poderia, por gentileza, me explicar como é possível uma pesquisa colocar ele na frente para a presidência e outra pesquisa dizer que a maioria quer ele preso? Como que a mesma população quer o cara preso, mas também na presidência? O problema não é mentir para o povo. O problema é mentir sem se preocupar em fazer uma mentira elaborada, subestimando a inteligência, considerando a população brasileira como um bando de imbecil. Tem imbecil? Tem. Fizeram o L e apertaram 13 nas urnas. Imbecil hoje vai ter o quê? Os 30% do Brasil no máximo? Que absurdo, que loucura é essa? O cara ganha para a presidência na pesquisa, mas dá uma pesquisa falando que a maioria acha que ele tem que estar preso. Você entende como que não dá para confiar nessas pessoas? Normalmente, a pesquisa que mais chega próxima da verdade não é a Quest, não é o Atlas, a que mais se aproxima é o Paraná Pesquisas. No Paraná Pesquisas, Bolsonaro tem 3 pontos na frente do Lula, ou mais de 3 pontos, se eu não me engano. Fora da margem de erro. Lembrando, campanha maciça de apoio ao Lula, redução, de acordo com a imprensa, né? Redução da rejeição ao Lula nos últimos tempos. Aqui, vou pegar aqui uma aqui interessante, ó. Lula continua com 10 pontos a mais de rejeição, gente. 10 pontos. Mesmo depois de toda a campanha que eles fizeram, tentando se aproveitar do tarifaço, o Lula ainda tem mais de 10 pontos de diferença. 10,7 em rejeição. Ou seja, Lula é mais... Olha só, 35% da população acha ele péssimo. Apenas 11% acha ele ótimo. 53% desaprova. É por isso que eles estão desesperados. É o seguinte, se eles não prendem Bolsonaro, Bolsonaro volta à presidência. Só que se eles prendem Bolsonaro, vai vir mais tarifaço e Magnitsky para cima do STF, da turma e de todos que apoiaram isso, da Rede Globo. Eles estão numa encruzilhada. Eles não sabem o que fazer. Bom, não dá para entender como é que eles podem considerar que a população seja tão burra assim. Mas, ó, mesmo calado, mesmo censurado, Bolsonaro continua na frente nas pesquisas. Se tem uma pessoa hoje que você não deve brincar no debate, ou jamais deve convidar para o debate achando que vai ser um passeio no parque, é Paulo Figueiredo, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, um cara extremamente articulado, com uma memória impressionante e que tem os corretos, né, valores e princípios, que está em sintonia com a maioria do povo brasileiro e que está fazendo um trabalho fenomenal lá nos Estados Unidos, inclusive.
é um dos responsáveis por boa parte das vitórias que nós conseguimos aqui para resgatar, né, uma esperança de voltar a viver em um país democrático e livre, sem perseguição e com liberdade de expressão. O pessoal do Metrópolis convidou o Paulo Figueiredo para um bate-papo, né? Na verdade, para tentar encurralar o Paulo Figueiredo. Então foram 2 jornalistas, um de cada lado, tentando encurralar. Eu vou te falar uma coisa, chega um momento que você começa a ter pena do jornalismo. Pessoas que, como vivem dentro de uma bolha, acham que são articuladas, acham que têm os melhores argumentos, os invencíveis pontos de debate, mas aí quando encontram uma pessoa que pensa, elas ficam desarmadas. E o que aconteceu hoje no Metrópolis, foram vários momentos, eu já até postei um separado, no momento em que uma das jornalistas se informa pela Globo e não entende, não consegue fazer a interpretação do texto, daquele texto lá, da mensagem que o Eduardo Bolsonaro mandou para o Bolsonaro a respeito da Anistia Light. Vergonhoso. Agora, esse daqui, para mim, foi o ponto alto da participação do Paulo Figueiredo no Metrópolis hoje. Quando, mais uma vez, o jornalista tenta encurralar o Paulo Figueiredo, e aí na resposta dele, ele dá uma espécie de uma epifania que... Por que o 8 de janeiro aconteceu? Né? Se for parar para pensar, por que pessoas que até então eram sempre pacíficas, manifestações que nunca tiveram um pedaço de papel jogado no chão, por que chegou naquele nível? Passiva. E eu não acho que você não ter vontade e sede de justiça seja algo mais civilizado. Eu acho que isso é uma involução civilizatória. O que se coloca em contraponto a isso é que esse tipo de fala acaba estimulando algumas pessoas a fazerem, a terem esse tipo de comportamento. Foi o que a gente viu muito no 8 de janeiro, que as pessoas foram lá, teve aquele quebra-quebra, estimuladas por um discurso de ataque às instituições. O que levou, na tua opinião... Sabe o que estimulou o 8 de janeiro? Agora, se prepare. Primeiro que dá uma raiva, né? Essas conversas estimularam os ataques. Peraí, criticar instituições agora virou crime. Instituições que claramente desrespeitam a própria legislação, a própria Constituição, que ela foi criada para proteger. Então, beleza. Só que aí o Paulo Figueiredo tem um momento, para mim, que foi um dos melhores momentos do jornalismo. Esse aqui, ó. O que levou, na tua opinião... Sabe o que estimulou o 8 de janeiro? O quê? Não, isso é importante. O que estimulou o 8 de janeiro foi a população ter ido milhares de vezes às ruas protestar e responder na cara como perdeu o mané. Foi o fato de terem utilizado as instituições para entrarem com processos, apelos e pela via judicial, e o ministro Alexandre de Moraes, em 30 minutos, respondeu uma petição de 50 páginas com uma multa de 22 milhões sem nem ler. É isso que estimula as pessoas a partirem para a violência. O que estimula as pessoas a partirem para a violência é quando você as censura. Porque quando as pessoas não têm o direito de manifestar mais a sua opinião, quando você vai lá e cala na marra e à força um determinado lado, a única resposta possível é a força. Porque quando acaba o cuspe, vem a pólvora. Porque é a única alternativa. E é por isso que as sociedades civilizadas desenvolveram o conceito de liberdade de expressão, para que nós possamos discutir as ideias e não termos que recorrer à força física. O que causou o 8 de janeiro? Vamos parar para pensar. Uma população que sempre foi pacífica. Perseguição, inquéritos ilegais, busca e apreensão na casa de pessoas por palavras, ao mesmo tempo em que corruptos, vagabundos, pilantras, bandidos eram soltos. Foi uma sequência de tapa na cara que o povo de bem foi sofrendo ao longo dos últimos anos. Impossibilitaram o presidente Bolsonaro de presidir. Tudo tinha que responder em 48 horas. Não deixaram ele escolher o diretor da Polícia Federal. Busca e apreensão. Pegaram um celular de comediante. Jornalista teve que se refugiar. O maior site de notícias conservadoras foi fechado numa canetada por Alexandre de Moraes. Isso tudo, aí chega nas eleições, Bolsonaro não pode fazer campanha, não pode fazer live, Bolsonaro não pode usar imagens, Bolsonaro não pode fazer aquilo, os apoiadores de Bolsonaro sendo um por um derrubados. Um por um. Quando a população viu claramente que houve um viés na eleição, que a instituição que deveria ser a guardiã equilibrada, ela foi para um lado completamente e apoiou esse lado e censurou o outro. Isso fez com que as pessoas perdessem a cabeça. Ninguém queria dar um golpe. Ali não tinha ninguém querendo dar um golpe. Ali eram pessoas desesperadas para desfazer o golpe.
Por isso que pessoas que historicamente foram pacíficas chegaram ao ponto de pensar que quebrar um vidro ou invadir um prédio público no domingo era a única opção, porque todo o resto foi pro lixo. O STF, o Judiciário, o TSE, a imprensa foram pro lixo. É um povo indignado, desesperado por ver que ia viver numa ditadura. Por isso que teve o 8 de janeiro. Os responsáveis pelo 8 de janeiro foram ministros do STF, do TSE, a imprensa, que tentaram destruir um lado da política brasileira, que tentaram criminalizar uma visão de mundo, um pensamento, um espectro da política. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.